Mais uma das nossas videoaulas e o objetivo agora é falar sobre os indicadores de rentabilidade e de lucratividade. Vamos começar com o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo é basicamente uma medida de quanto a gente ganha em lucro em relação ao total do ativo que a gente tem. Então, uma maneira da gente fazer o cálculo do retorno sobre o ativo é dividindo o lucro líquido pelo ativo médio, conforme a fórmula que está aparecendo aí para vocês. Se nós não temos a medida do ativo médio do período, a gente pode pegar o valor do ativo em um determinado período, em um determinado mês ou em um determinado ano, valores de fechamento, né, o valor que aparece na demonstração, no balanço patrimonial, certo? Então, como eu vou me basear no mesmo balanço patrimonial que eu utilizei lá quando a gente fez o vídeo dos indicadores de liquidez, eu vou usar o lucro líquido de um determinado período e vou comparar ele com o ativo médio, aliás, com o ativo daquele mesmo período, valores de fechamento, certo? Então, olha só, no balanço, no nosso balanço, a gente tem aqui os valores totais, né? Total do ativo, aqui 42.200, aqui embaixo, certo? Vocês sabem que o valor do ativo é o total, né, de todas as contas que compõem ele. E, obviamente, é também o mesmo valor total do passivo mais patrimônio líquido, né, todo o passivo, 42.200. Isso é natural, né, é o total do balanço, tá? E o valor do lucro líquido nós vamos obter a partir da análise da DRE. Onde é que está a DRE? Nós temos aqui o lucro líquido, que é a dedução, né, de várias contas aqui na DRE. Vamos pegar o lucro líquido aqui no final, ó, 700. Então, a gente vai fazer a divisão entre 700 e o valor total do ativo. E a gente vai transformar isso num percentual. Vamos ver como é que fica. Fica aqui, ó, 700 dividido por 42.200, e a gente vai multiplicar por 100 para transformar a taxa unitária que resulta desta divisão em um percentual. Vai dar 1,66%. Isso significa que durante esse período de tempo que nós estamos analisando, a empresa conseguiu gerar de lucro o equivalente a 1,66% dos seus ativos, certo? Depois, a gente tem também uma outra coisa bem importante, que é a análise do retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. Por que a gente chama de ROA e de ROI? O retorno sobre o ativo a gente chama de ROA porque é muito comum usar a sigla em inglês, o Return on Assets. E o ROI significa Return on Equity, que a grosso modo para nós seria o retorno sobre o patrimônio líquido, né? E é uma medida muito similar ao ROA, só que a gente vai calcular ela dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa. Nesse exemplo didático, como eu já falei para vocês, eu vou pegar os valores de fechamento, vou pegar o patrimônio líquido que consta lá no balanço patrimonial, tá? Vamos ver aqui onde é que está o balanço. Aqui está o balanço. O nosso patrimônio líquido é de 12.700, como a gente pode verificar aqui nessa conta. Essa conta aqui representa o total do patrimônio líquido, que é, na verdade, a soma de todas as contas que compõem o patrimônio líquido, né? É um total de 12.700. Ele representa o capital que efetivamente pertence aos sócios da empresa. Ou seja, a gente vai fazer agora uma comparação do lucro em relação ao capital que os sócios da empresa investiram nela. E no ROA era diferente. Lá no ROA era o lucro em relação a todo ativo, né? Todo o capital investido na empresa. E aqui é só o patrimônio líquido, que é a parcela do capital que pertence aos sócios da empresa. Como que fica esse cálculo? Vamos ver. Nós temos aqui, então, o lucro líquido de 700, que vai ser dividido por 12.700, que é o patrimônio líquido. Isso vai dar uma taxa unitária que nós vamos multiplicar por 100 para transformar em percentual. E nós vamos chegar em 5,51% de retorno. Então, para o capital investido,
pelos sócios, a empresa conseguiu gerar em lucro o equivalente a 5,51%. É diferente do ROA, né? E isso tem muita relação com a alavancagem financeira. É o uso de capital de terceiros para aumentar o retorno sobre o patrimônio líquido. Mas isso é uma outra história que a gente vai abordar em um outro momento. Uma outra coisa que eu coloquei junto aqui, embora não seja exatamente um indicador de lucratividade, é o cálculo do giro do ativo, que é uma coisa bem importante também. O giro do ativo é a relação entre as vendas líquidas da empresa e o ativo da empresa, né? Ou seja, quantas vezes o ativo gira em relação às vendas. As vendas equivalem a quantas vezes o valor do ativo da empresa. Vendas líquidas, nós vamos encontrar lá na DRE da empresa. Aqui está a DRE, valor das vendas líquidas. A gente pode utilizar aqui, ó, a receita líquida da empresa. Qual é a diferença entre a receita bruta e receita líquida? A receita bruta é o valor bruto, né, que a empresa vende. Aí nós temos deduções de abatimentos, de devoluções e de impostos que incidem sobre as vendas. O líquido disso é a receita líquida, que é 22.200 nesse caso. São os valores que nós vamos utilizar lá no cálculo do giro do ativo. E como vocês já sabem, o valor do ativo é, onde é que está o valor do ativo? 42.200. Certo? Está aqui embaixo o valor do ativo, 42.200. E agora, então, basta que a gente faça o cálculo. Temos aqui 22.000 dividido por 42.200. Temos o resultado de 0,53. Isso significa que as vendas líquidas no ano de 2015 equivalem a 53% do ativo do que constava no balanço de 2015, certo? Claro, a gente pode aplicar aos demais anos depois, né? Eu estou fazendo só o ano de 2015 para exemplificar para vocês. Uma outra coisa interessante, que já é um indicador de lucratividade, é a margem bruta. Margem bruta, a gente encontra fazendo o cálculo de quanto lucro bruto representa em relação às vendas líquidas da empresa. São duas contas que vão aparecer lá na DRE. Onde está a DRE? Está aqui. Olha só. Lucro bruto está onde? Aqui, ó, 4.900. O que é o lucro bruto? É o resultado que a gente obtém quando a gente deduz da receita líquida o custo dos produtos vendidos. Dá 4.900. E a receita líquida, ou vendas líquidas, como vocês quiserem chamar, 22.200. O que significa a margem bruta? É uma margem de lucro que a gente calcula para ver quanto que dessas vendas líquidas nós conseguimos transformar em lucro bruto. Então, o resultado dessa divisão, 4.900 por 22.200, vai dar 22,07%. Isso significa que das vendas líquidas da empresa, ela consegue transformar 22,07% em lucro bruto, certo? Mas, além da margem bruta, nós podemos calcular também a margem líquida. Ela é muito parecida, com o detalhe que agora, ao invés de utilizar o lucro bruto, nós vamos utilizar o lucro líquido. São contas que também estão na DRE. Vamos lá olhar a DRE mais uma vez. O lucro líquido está aqui, né? Ele é de 700. A gente já sabia disso, né? Nós já tínhamos utilizado isso para o outro cálculo. E receita líquida continua os 22.200. Então, basicamente, esse cálculo vai nos mostrar quanto da receita líquida nós conseguimos efetivamente transformar em lucro líquido nessa empresa. É também um cálculo de margem de lucro. Fazendo o cálculo para 2015, nós vamos ter aqui, então, 700 dividido por 22.200. E nós vamos chegar em 3,15%. Significa que de todas as vendas líquidas que a empresa fez, 3,15% desse valor ela conseguiu transformar em lucro líquido. Certo? Esses são os principais indicadores de rentabilidade e de lucratividade que eu queria mostrar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até mais.